Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 5º domingo do tempo comum, fazendo esse itinerário litúrgico, aproximando-se da Quaresma. A palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos fortalecer, para nos aproximarmos de Jesus e mostrarmos que o único caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus Cristo. Hoje, a primeira leitura, retirada do livro do Jó, mostra para nós que ele, então, fala sobre as situações de dificuldades que ele vivenciou na sua vida. Aqui é uma verdadeira, podemos dizer, uma lamentação, porque bem no começo dessa leitura ele diz: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Logo, ele disse isso por causa das dificuldades que ele passou. Foi retirado tudo da vida de Jó. E até mesmo ele sofreu calúnias por parte daqueles que estavam ao seu redor. Ele foi abandonado do momento da dificuldade maior que ele estava passando. Por isso, nessa lamentação, ele diz: logo poderei levantar-me, e ao amanhecer espero novamente a tarde, e me enche de sofrimentos até ao anoitecer. Veja que ele já levantava sabendo que ia passar por sofrimentos, já esperava pela tarde, já ia dormir esperando também, isto é, então amanhecer e sabendo que ia passar sempre por sofrimentos. Mas Jó, ele confiou em Deus. Ele depositou totalmente a sua fé em Deus nesse momento em que ele estava vivenciando essa grande angústia. Ele sabia que a sua esperança, ele sabia que o seu conforto não estava vindo daqueles que estavam próximos, daqueles que o abandonou, daqueles que o deixaram. Mas justamente o seu conforto vinha do próprio Jesus, do próprio Deus. Ele esperava de Deus a restituição de tudo realmente o que ele perdeu. Não estava confiando só nas suas forças, mas de noite ele estava fazendo a sua parte. E por isso, aqui no final dessa leitura, ele relembra, dizendo que a minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Ele sabia que realmente a vida era o quê? Passageira. Mas, por mais que ele dizia que realmente não ia voltar a ver a felicidade, tudo tinha um propósito na vida dele. E este propósito era para edificar a sua vida e edificar a vida do seu próximo. Nada estava acontecendo em vão, mas realmente ele continuava seguindo com Deus. É assim também a nossa vida, amados irmãos e irmãs. Quantas vezes nós nos lamentamos pelas nossas dificuldades? Quantas vezes nós passamos por situações de sofrimento e às vezes queremos abandonar a Deus, porque não enxergamos a esperança, não enxergamos então a felicidade. E nós sempre, como seres humanos, estamos nessa busca da felicidade. Talvez uma felicidade que não nos preenche, talvez é uma felicidade passageira. E a única felicidade que nos preenche é a felicidade de Deus. Ele sim pode preencher o nosso vazio. Ele sim pode preencher aquilo que nós tanto o buscamos. Nosso corpo realmente busca pelo conforto, muitas vezes pelo comodismo, mas assim como também o nosso corpo busca por essas situações, assim o nosso espírito, a nossa alma, deve realmente buscar pelas coisas do alto, deve buscar então pelas virtudes espirituais. Quem que confortou o coração de Jó?
foi o próprio Deus, como hoje o salmista diz. Ele louva a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Os corações, o quê? Despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura. É assim que Deus faz realmente conosco. Somos como ovelhas também, com os corações despedaçados. E Ele então vem para nos curar justamente das nossas feridas. Hoje, a segunda leitura é uma carta de São Paulo aos Coríntios. Mais uma vez, ele reconhece ele reconhece a sua fragilidade. Ele sabe que foi levantado para ser um apóstolo, um missionário, não por sua própria vontade, porque até então Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. Mas em um certo dia ele teve esse encontro com o próprio Jesus. Um encontro que ele jamais o esperava. Jamais esperava ser um missionário do Senhor. Mas a sua vida foi totalmente transformada. E pela essa transformação, ele entregou a sua vida para ser um missionário do Senhor. Um missionário que pudesse realmente levar a palavra. Não para se vangloriar, não para obter algum lucro ou vantagem ou salário por ele ser um pregador, mas sim para converterem os corações, para levarem as pessoas, aquelas ainda que não conhecem a Deus, levarem realmente ao reino de Deus. E São Paulo, ele ainda diz: com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Ele sentou justamente com os fracos para o quê? Ele engrandecer eles por meio da oração, para mostrar um novo caminho, para mostrar a boa nova. E por isso ele diz: por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Por causa do Evangelho eu me fiz fraco, por causa do Evangelho eu me fiz forte, e por causa do Evangelho tantos e tantos irmãos eu levei então para o reino de Deus, e assim engrandecer eles pela a palavra. Dei a devida dignidade justamente porque também o encontrei a Deus, e assim quero ser luz também para estes meus irmãos. É isso que acontece, amados irmãos e irmãs, com quem encontra a palavra. Não quer ficar somente com a palavra para si. Ele quer levar também a palavra para aqueles que não conhecem. E nós, como conhecedores da palavra, devemos sempre levar essa palavra para a nossa igreja doméstica, para o nosso lar, para a nossa família, para assim tornar a nossa família mais forte por meio da palavra de Deus. Hoje o Evangelho mostra para nós que Jesus, mais uma vez, ele estava percorrendo alguns caminhos com os seus apóstolos. Ele se deparou com a sogra de Simão, que estava de cama, com febre, e logo que contaram essa situação para Jesus, Jesus mais uma vez, ele teve compaixão. Compaixão é diferente de dó. Dó nós temos, olhamos, mas não fazemos nada. A compaixão é ir ao encontro da miséria alheia. É isso que Jesus o fez. Ele não ficou com essa miséria para ele, com essa doença para ele, mas ele o concedeu a cura para a sogra, a sogra de Simão. Esta mulher, ela foi curada. Logo, ela fez o que? Pôs-se a servir, porque ela encontrou em Jesus a bondade. Ela encontrou em Jesus a cura para a doença dela. E assim, Jesus também percorreu, aqui o Evangelho mostra para nós, fazendo outras curas, curando aqueles que estavam endemoniados com o espírito mal, expulsando expulsando as trevas das pessoas,
dando para elas, concedendo a elas uma nova vida, concedendo a elas a dignidade. E assim aconteceu tantas curas, tanto física como espiritual, como o Evangelho relata, né, para nós. A cura de uma mulher que estava hemorrágica há tantos e tantos anos, a cura também de uma criança. E assim, amados irmãos e irmãs, a cura continua acontecendo no nosso meio, seja ela física, seja ela espiritual. De fato, qual cura que nós precisamos, qual milagre que nós precisamos? O que nós precisamos expulsar da nossa vida aquilo que não edifica, porque também quando nós levamos o sentimento do ódio, do rancor, e isto não faz parte do reino de Deus, isso são situações externas, e que muitas vezes damos também a brecha para o demônio, muitas vezes damos a brecha para o pecado entrar na nossa vida por meio desses sentimentos que devem ser expulsos da nossa vida. E que também isso que causa doenças físicas em nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, procuremos realmente, procuremos fazer sempre uma leitura orante da palavra de Deus, para que realmente essa palavra possa fazer efeito na nossa vida, possa fazer um milagre, em de sermos cristãos e cristãs autênticos com a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem estar vindo aqui ao presbitério, que estão aí na Assembleia. Podem sentar. Hoje, mais uma vez, nós escutamos no Evangelho que Jesus, ele saiu percorrendo, novamente algumas cidades. Ele estava na sinagoga, ele saiu da sinagoga e se deparou com uma mulher. Quem é essa mulher em que ele viu? A sogra de Simão. Ela estava com febre. Jesus, o que concedeu a ela? Jesus concedeu a cura, curou ela dessa doença. Jesus, o que ele fez mais no Evangelho? Depois ele curou outras pessoas com outras doenças e depois expulsou demônios de outras pessoas. Isso, ele curou várias pessoas, expulsou as trevas, daquelas pessoas que estavam com o espírito mal. Ele deu uma nova vida, ele mostrou o caminho do céu. É isso que Jesus ele faz para nós quando nós rezamos. Todas as vezes que nós rezamos, seja pela Santa Missa, seja pela nossa oração pessoal, até mesmo pela oração do Santo Terço, uma Ave Maria que nós rezamos, Jesus mostra para nós o quê? O caminho do céu. Então, quando nós percorremos a nossa oração, nós estamos realmente percorrendo o caminho do céu. Nós estamos tendo as virtudes de Deus em nosso coração. Nós vamos ser obedientes a Deus, obedientes aos nossos pais, aos nossos professores, porque nós conhecemos a Jesus por meio da sua palavra. Então, amadas crianças, que nós possamos sempre buscarmos a Jesus todos os dias. Então não deixe de rezar. Reze,
uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Ao amanhecer, ao anoitecer, sempre busque a Deus, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.